Oi, Boa noite, consegui Patrícia. chegar. Boa noite a todas. Desde que a gente começou essa jornada, né, quando eu falei para vocês, né, que eu sabia como essa jornada ia começar, mas não sabia como ela iria terminar, era verdade mesmo, né? Porque, assim, desde do primeiro dia que nós estamos atuando, eu tenho recebido muitos insights, né? Através de sonhos, através de tudo. Mas uma coisa que, uma dessas intuições, né, que eu recebi das mentoras, né, das mentores que estão nos auxiliando aqui, foi justamente sobre isso, sobre o tempo que nós estivermos dentro da egrégora que foi construída, né? Ia ser passado muita coisa para a gente energeticamente. Então, assim, sonhos, insights, curas, informações que iriam ser passadas através desse canal aqui que a gente abriu. Então, por isso que eu venho falando com vocês, para deixar a mente aberta, sabe, procurar entrar mesmo na egrégora, porque é uma egrégora de cura que tá acontecendo aqui com a gente. Então, para a gente poder realmente que as limpezas elas acontecem pela nossa vontade, mas a gente está tendo uma ajuda grande, bacana das anciãs. Então, para a gente aproveitar isso, né? E falando em sonho, logo no começo da nossa jornada, na noite que terminou a primeira aula, né, apresentação e tudo mais, eu sonhei que eu estava numa sala, como se fosse uma sala pré-operatória ou uma sala de operação, e eu estava tirando, não sei, tinham 2 médicos mexendo no lóbulo da minha orelha. Eu não sei se estava tirando alguma coisa, colocando alguma coisa, eu não sei. Mas não era ruim, eu não fiquei com medo nem nada. Deixei, eles estavam mexendo, e com bisturi e tudo, fazendo, não sei se era o implante, tirando o implante, sei lá. Eu sei que era uma coisa que me confortava, então acordei com aquela sensação de conforto. E até esqueci de comentar com Pois é, o marido, mas foi muito interessante. Bacana. E é muito legal, assim, esses insights, eu acho muito bacana a gente compartilhar mesmo, né? Porque como a gente todo esse material que a gente vai trabalhar, né? Principalmente o Mulheres que Correm com os Lobos, né? É todo trabalhado em cima da gente trabalhar a nossa mente inconsciente, né? E o inconsciente, ele fala com a gente através dos sonhos. Então, assim, eu procuro, as pessoas com quem eu atendo, com quem eu lido, eu sempre falo isso, observa teus sonhos. E falo sempre, e dali dos sonhos, as pessoas que eu atendo, né, com os florais, eu sempre tenho, quando as pessoas vão falando dos sonhos, eu sempre tenho uma interpretação que a própria pessoa não teve quando teve o sonho. E o bacana é isso, é você observar muito esse detalhe dos sonhos, porque o inconsciente está enviando informações para a gente através dos sonhos. Claro, no seu caso, Tereza, eu tenho a impressão de que foi realmente um desdobramento, né? Aí, nesse caso, foi realmente um desdobramento. Porque ficou uma coisa muito Juliana, nítida. Jéssica, pois é. Uma coisa muito nítida, muito palpável, uma coisa muito... A gente sempre consegue, né? Geralmente, né? A gente consegue discernir quando é um sonho e quando é um desdobramento. Pelo teor, porque geralmente o sonho é uma mensagem, é um símbolo, é uma situação, é uma linguagem figurada, né? Então, ali é uma informação que está sendo passada. Quando você está numa situação como a que você estava, né? Está dentro de uma câmara, sendo tratada, sendo cuidada, geralmente, esse tratamento de câmara
ele acontece quando a gente faz mesa radiônica ou quando é feita a apometria, que aí há o desdobramento do corpo mais sutil e todo o tratamento é feito em quinta dimensão. O que acontece aqui em casa? Nós estamos numa egrégora, eu e Anderson, muito forte com relação à mantralização. Então, assim, Anderson tem as práticas dele de mantra, 1 hora de mantra, e de manhã, e eu faço também. E ele trabalha com mesa radiônica atendendo. Então, assim, é uma egrégora que a gente sente de cura, entende? É uma egrégora que a gente está sentindo isso muito fortemente dentro de casa. Então, assim, por isso que eu não me assustei de estar, sabe, ali e tal. Não me assustei, fiquei observando, aquilo não estava me fazendo mal, não estava me transmitindo nada de anormalidade. Para mim era uma coisa normal, como se, vou ali botar um piercing na orelha, ou tirar um piercing na orelha, uma coisa assim, sabe? Legal. E para mim foi tranquilo, e tanto que eu nem comentei nada, só fiquei observando depois os fatos que vieram. Que sabe, é uma coisa assim que vai em ondas, aquilo vai desabrochando em ondas, esses insights mesmo que você fala. Ai, que bacana. Então, vamos observar, né, gente? Observar os nossos sonhos, nossos insights, aquilo que vai mudando na gente ao longo dessa jornada nossa, né? Que é para a gente, é para dentro. Eu sonhei que era uma criança autista. Só que eu sentia que era eu que era aquela criança autista. Até conversei isso com a mãe Jula, falou que poderia ser uma vida paralela. Pode ser, pode ser. Eu era criança, a criança era muito bem tratada, era muito bem acolhida. Só que na hora tinha um negócio de tiro, eu sonhei 2 vezes com o negócio de morte, e tinha um tiro, e o tiro não pegava nessa criança. E era engraçado, porque eu sabia que eu era aquela criança, mas eu me via naquela criança. Eu, Cláudia, estava aqui, e aquela criança que estava ali era eu. Mas um autista. Sim. Isso é algo que realmente dá para se pensar, né? Sobre os 2 aspectos de vida paralela e de simbolismo também, né? Isso aí é algo que você vai observando, vai sentindo. Ana, desculpa interromper. A vida paralela seria uma vida que essa moça já teve? O que acontece, Eliane? A gente tem um paradigma, pela física quântica, a gente tem um paradigma novo, que fala o seguinte: não existem vidas passadas, existem vidas paralelas. Ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, nós somos faíscas, somos desdobramentos de uma alma superior, ou uma mônada, ou uma alma-mãe. Eu gosto de chamar alma-mãe, eu me sinto melhor assim, chamando de alma-mãe. E ali, aquela alma-mãe, ela tem vários filamentos. E esses filamentos são aqueles seres que estão na mesma, em diversas frequências e dimensões. Então, essas são as dimensões paralelas, que você acha que é você, mas, na verdade, não é você, porque a sua vida é única, porque você é um sopro único da sua alma superior. Não sei se fica claro assim. Então, na verdade, quando a gente pensa que nós estamos vibrando em outras frequências, na verdade, são os filamentos dessa alma superior, porque todos nós estamos da mesma energia dessa alma superior. Então, por exemplo, às vezes eu sonho que eu sou uma... vamos supor, vou dar um exemplo. Sonhei que eu era uma cantora de rock, entende? Às vezes eu sonho... Então, na verdade, não sou eu ali. Entendi. Às vezes é uma irmã, um filamento dessa mesma mônada, que a gente chama de vidas paralelas. Porque em quinta dimensão, entendi, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, presente, passado e futuro. Em terceira, a gente vê presente, passado e futuro, mas em quinta, não, tudo acontece ao mesmo tempo. A visão dos nossos mentores, guias,
protetores espirituais é uma visão única. Entendi. Então, eles estão vendo tudo ao mesmo tempo, porque para eles não existe uma linha do tempo. Para ele, tudo já está. E por isso que os mestres falam para a gente o tempo todo que o momento mais importante é o momento presente, porque tudo acontece no aqui e agora. O tempo é uma ilusão. E a física quântica está tomando uma dimensão tão grande, né, Ana? Tanta coisa nova que está sendo trazida por eles, né? Por esse estudo, né? Exatamente. A gente tem que estar antenado. Eu vou ler um pouco mais sobre. Legal. Valeu a explicação. Tem bastante coisa aí chegando e eu acho que esses paradigmas novos vão acontecer. É verdade. Tá certo. Meninas lindas e sagradas, vocês conseguiram assistir a aula de ontem? Eu assisti, como eu te falei, no privado, gostei muito. Nossa, muito bonito. Aquele vídeo que você postou daquela portuguesa, né? Emocionante, né? Como a gente não conhece nada da nossa força, né? Isso, exatamente. Nossa, me emocionou, inclusive, eu achei muito bonito. Eu vi lá no trabalho, no olho, teve uma hora que acalmou lá, eu conseguia, acessava, parava, mas conseguia assistir. Aí depois eu vou fazer umas perguntinhas na hora que você abrir para pergunta. Sim, nós vamos abrir. O dia hoje, a nossa aula de hoje é para a gente conversar sobre a aula de ontem, né? Porque assim, o que eu pedi? Que a gente sentisse como foi a aula de ontem e que a gente pudesse trazer para hoje as nossas dúvidas, Tá certo. com relação tanto à questão da ciclicidade, quanto às dúvidas com relação à mandala, o que achou da mandala, o que não achou. Mas antes eu queria falar que a Jéssica não... Você vai ficar só no chat, Jéssica? Porque você está no trabalho, né? Deixa eu ver se ela responde aqui pelo chat. Porque a Jéssica ainda não é quem estava aqui ontem, não estava aqui ontem e não se apresentou ainda, mas não sei se ela pode, porque ela está no trabalho, né? Bom, vamos seguir então. E aí com o tempo, a gente vai... Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ativar o teu som aqui. Espera aí. Não, o teu som é só... aqui, para mim, eu não tenho como ativar o teu som. Tenta tocar aí no seu celular e tirar o microfone que está bloqueado. É você mesmo que ativa. A gente, pelo celular, ele fica o microfonezinho vermelho, e aí a gente toca e ele abre. Eu acho que é isso, né? Bom, a gente vai seguindo aqui, Jéssica. Quando você conseguir, a gente dá uma paradinha para te dar a voz, tá? Bom, tá, a Denise está tentando dar uma orientação aí para a Jéssica poder fazer. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui. Então, meninas, hoje é um dia para a gente tirar as dúvidas, dizer o que sentiu sobre a aula de ontem, e trazer para a gente as dúvidas, ou opiniões, ou observações, para a gente poder trabalhar aqui hoje em nível de mentoria e tirar dúvidas. Eu estou muito curiosa para saber como que faz essa mandala lunar, que eu imprimi, mas não mexi nela ainda. Legal. Quem mais conseguiu, além da Adriana e da Tereza? Cláudia também. Legal. Eu ainda não copiei a sua, entendeu? Fui seguindo aqui os códigozinhos.
Eu não entendo muito de lua, vou ser sincera. Aqui o calendário é que entra na era de aquário, entra na era de peixe, eu não entendo nada. É perdido. Eu também fiquei confusa aí. Não, mas é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Por quê? É muito importante a gente, como a gente falou ontem de ciclicidade, né? A gente entender a nossa relação com a Lua, né? A nossa relação com os ciclos. Então, assim, um calendário lunar, mesmo que a gente não se ligue muito em astrologia, mas geralmente quem gosta, bruxinha gosta de astrologia, né? Toda bruxinha gosta. Eu adoro. Então, Minha lua é bem influenciável, né? Pois é, mas assim, o que acontece? Às vezes a gente gosta da astrologia, a gente gosta da questão, mas a gente não se conecta, não conecta os nossos ciclos internos com o ciclo da Lua. Então, assim, esse exercício da mandala, que na verdade, como eu coloquei para vocês ontem, ele é um exercício diário de reconexão com as luas, porque aí a gente começa a compreender que tem luas que a gente está com a energia mais alta, tem luas que a gente está com a energia mais baixa, tem luas que a gente está com a energia no meio, e está tudo bem, sabe? Porque a gente tem muito essa coisa de se punir, de achar que a gente tinha que ter mais energia do que tem. E, com o tempo, quando você começa a olhar, né, para os seus ciclos, você fala, tudo bem. Se eu estou cansada e quero dormir, tudo bem, eu vou me sentir culpada. Daqui a pouco eu volto aos meus afazeres e reponho aquele tempo que eu estava ali descansando. Então, a mandala, ela vai trabalhar isso. Ela vai trabalhar o tempo que você olha para você, sejam 5 minutos diários, sejam 10 minutos, para você olhar para os seus sentimentos. Porque, na verdade, a mandala, você está falando, quando a gente vê aqui os tópicos, né? A gente está falando dos nossos sentimentos. Muito legal. Então, esses quadradinhos, mãe, todos os dias eu vou fazer o sono, organização, mais calma. Todos os dias. É um Todo ritual. dia eu faço os quadradinhos e vou fazendo. Ah, tá. Todos os dias. É um Sempre ritual na mesma diário. mandala, na mandala de janeiro toda. E vou fazer isso aí. todos os dias. Exatamente. Mas Todos me os tira uma dias. dúvida. Essa aqui nessas bolinhas que tem aqui em cima, eu coloco a fase da lua, é isso? Exatamente. Ela está em branco, porque aí você pode começar, pode fazer a lua nova aonde você quiser. Você pode começar a lua nova aqui, a lua nova aqui, a lua nova aqui, aonde você quiser. Eu geralmente começo com a lua nova aqui, bem em cima, tá vendo? Aham. Bota ela bem aqui. E se o mês começa no dia 1º, mas a lua nova começa no dia 2, a minha mandala começa no dia 2. Sim, mas aí agora, no caso, nós estamos na lua crescente. crescente. Estamos na lua crescente. Tá? Então, a gente vai botar as bolinhas da lua nova e vai começar a preencher a nossa mandala no dia correspondente, no dia 11, que é o dia que já é lua crescente. Mas a sua mandala, ela começa todos os dias, todos os meses, todos os ciclos, pelo primeiro dia da lua nova. Então, eu vou preencher as bolinhas, tipo aqui, lua nova, dia 1º. Aí eu boto aqui em cima. E aí, no dia 8, eu conto 8 e boto lua crescente, é isso? Exatamente. Na verdade, a lua crescente começa no dia 9. Aí você coloca aqui, aqui, a lua nova, esse mês de janeiro, a lua nova começou no dia 2. Aí o que você faz? Bota 2, bota 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 9 já começa a lua crescente. Aí você já pinta a sua lua com a lua com um sombreadozinho, tá vendo? Ela já vai ficar crescente, ó. Aqui ela tá nova e aqui ela já tá crescente.
Aí eu já comecei a pintar ela. Eu vou pintar todos os 7 dias da lua crescente. Então, eu sigo pelo calendário também, calendário normal. É isso? Porque... Peraí, que eu tô... Ó, eu tive Covid, calma aí. É o seguinte, aqui, nesse lado aqui, isso aqui não é o dia do mês, esse primeiro aqui não é o dia do mês, é isso? Esse primeiro é o dia do mês, e os que estão em roxinho são o primeiro dia, por exemplo, ó, em janeiro, o dia 1º foi sábado, mas a lua nova entrou no dia 2. Então, aqui não entra o dia 1, aqui entra o dia 2, que é o primeiro dia da lua nova. Então, eu tenho que acompanhar com o calendário mesmo. Exatamente. O primeiro dia da lua nova vai ser o primeiro dia da sua mandala. Se a lua nova começa no dia 3, o dia 3 vai ser o dia 1 da sua mandala. Aí, a partir daí, eu conto 8. Exatamente. E mudo a lua. Essa mandala, ela vai finalizar direitinho. Você começa no primeiro dia da lua nova, ela vai finalizar direitinho, ela vai fechar direitinho. O último dia dela vai ser uma lua minguante. Minguante não, vai ser uma lua, depois da lua vem a lua nova, crescente, cheia e minguante. Ela vai terminar numa lua minguante. Por exemplo, em março vai começar a lua nova no dia 2. Aí a gente, em janeiro, a gente começa no dia 2. Não, em março também é dia 2 já. Março também começa no dia 2. Fevereiro começa no dia 1º. Aí vai ser o dia 1º aqui, a lua nova, e você vai começar a sua mandala no dia 1º de fevereiro, aqui com a lua nova. Tá? Aí, cada mês eu imprimo uma mandala nova, é isso? Cada mês você imprime uma mandala nova. Como eu uso? Eu uso dentro do meu bullet journal. Não? Tá? Mas aí você pode fazer, né? Botar na sua agenda, aí cada um sabe a forma que se organiza, né? E aqui no meu bullet journal, ó, a minha primeira mandala eu fiz aqui, tá vendo? A segunda mandala eu fiz diferente. Eu já fiz aqui com uma deusazinha, tá vendo? Aham. Entendi. Mas eu só não entendi muito bem isso aqui. Tá. Aí, dentro desses dias que eu coloquei aqui, ó, o dia 2 é lua nova. Nesse lado aqui, eu coloco como eu me sinto, não é isso? Como assim, exatamente. Eu não tenho mais lunação, aí eu boto como eu me sinto nesse dia aqui. Exatamente. Ou pinto da cor que eu identificar aqui, se eu botar aqui. Exatamente. Inclusive, dentro dos tópicos do mapa, tem a escala de Hawking que eu passei para vocês. Ó. O meu fica na capa do meu bullet journal, tá vendo? É isso aí que eu não estou entendendo. Vamos lá. Escala de Hawking. Escala de Hawking é um medidor das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Cada sentimento emite uma frequência. Tá? Então, quando eu estou com medo, vamos lá, vamos para o medo. Eu estou vibrando numa frequência de 100 MHz, que é uma frequência baixa. Tá vendo? Quando eu estou com culpa, eu vibro numa frequência mais baixa ainda, 30 Hz. E aí eu vou dar uma dica para vocês. O Covid tem uma frequência de 50 Hz. Apatia. Sabe uma coisa que eu observei nas minhas clientes, nos atendimentos?
quando todas elas ficam muito tristes. E aí eu falei, tudo bem, tem a tristeza de você estar com um vírus, né, nesse momento, mas o vírus tem uma carga energética baixa, que mexe Sim, no seu corpo mental e energético. sim. E ele por traz consequência, esse sentimento de medo, de tristeza, Insegurança, tristeza ele vem com profunda. essa carga. e que, por Eu hoje, para mim, conseguinte, botei coragem. mexe com a imunidade, né? Que mexe, por isso que mexe com a imunidade. Por isso que a gente tem que ficar muito de olho nessas questões de medo, né? A gente fica olhando muito o jornal, aí fica aquela coisa, daqui a pouco gera uma ansiedade. Vamos tentar esses sentimentos que a gente vê que geram na gente. Vamos lá. Mãe, a Medo. Júlia está querendo falar contigo. Ai, peraí. Aqui. Já foi. Já foi. Medo. Hoje eu botei coragem para mim. Pois é, a coragem já está no 200 Hz. Está vendo? Eu tenho que ter coragem pela situação que está passando. Exatamente. Aí você vê, o Covid, ele fica entre a tristeza e a apatia. A tristeza tem 75, a apatia tem 50. E, Ana, só te interrompendo um minutinho, a gente coloca, por exemplo, se a gente está apático, coloca que esse dia a gente está apático, um exemplo? Coloca. Isso aqui... e vai botar lá no calendário da Lua, vai botar um número, né? Agora que eu lembrei. Exatamente, eu coloco o número, tá vendo? Eu coloco o númerozinho aqui. Entendi. Eu coloquei, não sabia definir. Porque aí é legal, quando você vai visualizar ao longo do seu ciclo, você vai visualizar como estava a oscilação dos seus sentimentos e da tua energia, consequentemente, ao longo daquele ciclo. Agora, já está aberto já para pergunta? Ou a gente eu estou aqui respondendo as dúvidas de vocês. Então, só para que passou uma coisa pela minha cabeça. Quando a gente for avaliar todo o nosso calendário lunar, a gente vai perceber que uma determinada lua pode ter fase da lua pode ter uma influência maior sobre nós ou não? Perfeitamente. Não é? Por exemplo, a lua nova, ela tem uma influência maior, né? É tipo uma balança, né? A lua minguante tem um peso maior, a lua nova. Seria interessante a gente ter esse conhecimento e qual seria essa influência propriamente dita, né? Assim, tem algum estudo para isso, ou eu estou avançando muito? Estou viajando muito aqui na minha cabeça. Eu acho que esse senso de observação, né? De você ver a tua sensibilidade diante de um ciclo, ela serve para te ajudar no sentido de que você fez uma mandala, você fez a segunda, e você observa que em determinado ciclo da Lua você você se manifesta, reage da mesma forma, o que você pode fazer? Se for algo negativo, você já sabe que naquele período é um período que você tem que ficar mais na retaguarda, ficar mais na sua, se resguardar, se respaldar. Sim, e tipo assim, se for uma coisa, como você falou, negativa, a gente pode criar meios, assim, ajuda através de um alimento, através de uma meditação, para amenizar essa energia que talvez esteja pesada, né? Certamente. Seria recurso que a gente pode pegar, até me orientar. Fala. Exatamente. A gente tem os recursos dos alimentos, né? Das ervas, e dos óleos essenciais, dos florais, tudo isso, todos esses reinos estão à nossa disposição para nos ajudar a manter o equilíbrio diante, principalmente, dessas baixas energéticas que a gente tem sob a influência da Lua, porque, vamos supor, uma lua cheia, ela pode trazer para a gente um grau de produtividade, a gente fique mais
animada, mas se a gente estiver, de repente, numa lua, num ciclo, que a gente esteja com alguma questão represada dentro da gente, aquela lua vai Sim. potencializar aquilo que está ali dentro, por quê? Porque, na Ah, verdade, aquilo tem que tá. sair. Tudo que precisa sair da gente, o objetivo é para aquilo ser curado. E quando a gente entra em Entendi. contato com aquilo, a gente lida, às vezes, negativamente, a gente fica mais irritado, a gente fica mais nervoso, mais sem paciência com os outros, mas, na verdade, é aquela questão interna que a gente não está sabendo lidar. Então, às vezes, um banho, um floral, Entendi. uma alimentação Floral é mais bem bacana. leve. Por quê? Porque a gente sabe que carne vermelha, tudo isso aumenta a nossa energia, a nossa agressividade, ele aumenta energeticamente. Então, Eu, por dá uma exemplo, segurada. eu não, eu cheguei a uma fase da minha vida, eu tenho percebido de um tempo para cá, que eu não posso beber muito. Afeta o meu sono. Por exemplo, você vai para uma festa, toma minha cerveja. Não é toda cerveja, mas eu não fico muito bem com muita bebida alcoólica. Eu tenho que resfriar, eu tenho que botar, o meu organismo já não fica bem. Eu durmo, aí no meio da madrugada eu vou acordar, o sono não é igual, vou ao banheiro várias vezes, me dá muita sede. Então, é um lance que eu estou percebendo que o álcool eu preciso diminuir. Não é que eu beba tanto, mas até num evento familiar mesmo, eu tenho que estar tomando água, eu tenho que equilibrar com outras coisas que eu não fico legal, entendeu? Eu tenho Exatamente. observado isso. Essa é a autoobservação, que a gente vai vendo aquilo que não está nos fazendo bem, porque às vezes a gente, num ciclo, a gente está melhor, está com mais energia, tem um ciclo que a gente está com menos energia. E aí o álcool vai interferir muito mais, entende? Interessante isso que você falou. Que não é sempre, talvez essa fase lunar vai me ajudar a identificar isso, né? Exatamente. Então, tudo é a observação. Por isso que a Autoconhecimento. mandala é legal, porque a gente observa como a gente se comporta emocionalmente ao longo daquele ciclo. Interessante. Entende? É mais uma ferramenta boa de autoconhecimento, É de né? autoconhecimento, exatamente. E você dispensar alguns minutos do seu dia, seja de manhã, seja à noite, para você preencher a sua mandala, para você entrar em contato com você, é terapêutico, é bom. Sim, Sem contar muito que legal. essa coisa de você lidar com os lápis, né, de cor, para mim, pelo menos, foi assim, muito gostoso. Eu estar colorindo, eu estar voltando, relembrando uma época gostosa da minha vida, que foi a infância. Muito legal. Legal, obrigada. A minha dúvida era essa mesmo. Depois eu vou fazer a mandala. Eu tive um dia muito cheio hoje, mas eu acredito que sexta-feira, até sexta, eu consigo fazer. Show. E Hoje aí eu consegui chegar em casa mais cedo, diante dessa chuva. Eu ia para um outro compromisso, mas foi adiado. Uhum. Perfeito. Então, a gente bom? vai... Tá ótimo. Então, a gente vai preenchendo. Conseguiu entender, Cláudia? Uhum. Fiz direitinho, já aprendi. Vou botar os quadradinhos, fazer diariamente, tudo direitinho. Por exemplo, hoje, eu tive uma noite de sono muito confusa. Não consegui dormir por conta da Thaísa. Fui dormir de madrugada, tive a noite muito agitada, acordei muito cedo. Então, eu botei bem clarinho, tá? Isso. Aí, na organização, eu fui uma pessoa organizada, consegui trabalhar direitinho, consegui fazer o que eu tenho meus clientes. Cheguei em casa, fiz a comidinha dela, deixei tudo arrumadinho, estou com tudo arrumadinho. Então, eu fui uma pessoa organizada. E a coragem, eu tenho que arrumar a coragem. Eu tenho que continuar a situação. É isso aí. É isso aí. E observar na escala de Hawking o que foi a coragem, né, que você viu aqui, né, na escala, Foi. né? Tá. Deixa eu ver Está aqui. em 200. Show. Organização, escala e força de ação. Isso aí. Então, a gente vai, ao longo do mês, preenchendo, né, e dando para a gente algumas observações. Aí é interessante, quando vocês começarem a preencher, vocês vão ver que tem certas coisas que vocês já fazem na mesma frequência, né? Uma coisa linear mesmo, vai acontecendo da mesma forma. E aí, quando isso sai daquela curvazinha, né, normal, o que está acontecendo que eu saio disso? Por exemplo, eu durmo muito bem, a qualidade do meu sono é muito bom. Aí chega numa semana que você
não dorme legal, você tem dificuldade para dormir, salvo se você estiver com algum problema que às vezes interfere mesmo. Até às vezes é uma lua. Às vezes uma lua te deixa mais... E aí o que você vai fazer? Você vai lançar a mão de um banho de energético antes de dormir, um chá que vai te acalmar. Então, por isso que é bacana você ter essa observação diária, essa auto-observação, e nós já temos as ferramentas para a gente poder atuar em cima daquilo que não nos faz bem naquele momento, né? As ferramentas são para isso. Mãe, esses quadradinhos aqui, eu posso continuar nos dias? Foi dia 10, 11, 12, 13, 14. Por exemplo, aqui, posso continuar nesse? Ou faço 5 quadradinhos para cada dia? Aonde que você está? Aqui, esse quadradinho que a gente fez aqui, olha. Para colocar como é que você está o sono. Eu posso continuar aqui, cada dia, botar aqui, depois trocar? Não, olha só. O sono, isso aqui é um marcador, tá? Ele sempre vai ter 5 aqui. Isso eu quero entender. Porque você vai colorir no seu dia. Não, isso tudo bem. O que acontece? Dia 10. Hoje é dia 10. Meu sono foi ruim, então eu botei um azul bem clarinho. Eu posso colocar o dia nesse quadradinho? Aonde você botou o azul? Não, é aqui que você vai colocar. Não, mas eu coloquei aqui também. Então, aqui você vai deixar os 5 aqui mesmo. O gradiente vai do 0 até o azul forte. Mas só para você poder relacionar aqui dentro qual o grau de sono que você teve naquele dia. Eu botei azul clarinho aqui, olha. Então, é só aqui. Aqui você não mexe mais, não. Aqui você só marca. Tá bom. A escala. Tá bom. Aqui é uma escala de 0 a 5. 0 a 5, 0 a 5, 0 a 5. Você só vai mexer aqui. Essa mandala já vem você que anotou na sua mandala ou você está dentro daquela que você mandou por e-mail? Então, essa aqui, eu vi uma mandala em branco e mandei para vocês. Isso. Aí. Pensei que eu estava perdendo alguma coisa. Não, mas essa aqui eu preenchi. Eu preenchi ela do 0, junto com vocês. Você fez a sua escala aí, né? Como eu estou fazendo a minha aqui. Eu fiz a escala aqui, tá vendo? Tá vendo? Ó? Fiz aqui. Entendi. Tá? Coloquei os meus... Essa escala foi desenhada por você, né, Ana? Essa escala, essa mandala aqui tá igual a de vocês. Eu recebi da mesma forma que vocês. A minha não tem nada aqui, né? Quer dizer, isso aqui foi... Eu preenchi. Isso aqui foi eu que preenchi. Sou eu que preencho. E aí você vê quais são os marcadores que você quer usar. Eu usei sono, organização, força de ação, coloquei aqui os marcadores que, para mim, são importantes. A minha organização no dia a dia, o meu sono, às vezes eu durmo muito. Então, eu tenho que perceber, né, como está funcionando o meu dia aqui. E aí eu vou todos os dias marcando para ver como está essa oscilação. Deixa eu mostrar aqui a de janeiro, minha. Ó. Tá vendo? Olha o meu sono. Teve dias que ele estava bom, teve dias que ele ficou mais... E aí, se eu for olhar a Lua, pode ter a interferência da Lua aí. Claro, tinha o planejamento dos 21 dias, né? Tinha dias que eu dormia menos, eu tinha mais insights. Tá vendo? Então, eu fui fazendo e preenchendo. Tá? Ó, por exemplo, 540, 600, 500, 540. Teve um dia, eu fiquei 2 dias com 310. 310 é... Disposição.
disposição, otimista. Mas já é um marcador mais baixo, né? Já é uma energia mais baixa. Mas a maioria do mês, do ciclo, eu fiquei com a média de 500. Foi a média de 500 no mês. Então, eu fiquei na escala de amor e reverência. Cheio de amor para dar. Cheia de amor para dar. Entendeu? Então, é legal, porque aí você vê qual é o sentimento que me dominou esse mês. Pelo amor. E aí vamos ver como é que vai ser esse. Vai ser a paz, vai ser... Enfim, aí a gente vai sentindo, né, como essa questão dos sentimentos e as observações que são a intuição. Isso aqui também é importante. Vocês colocaram? Intuição, criatividade. Colocaram isso? Colocou, Adriana? Intuição. Intuição, criatividade, medo. Hoje eu estou no medo. Cansada, introspectiva, agitada. E eu botei o meu marcador aqui com tesão. Introspectiva. Hã? Tesão. Tesão. Já botei. Então, aí eu boto para eu ver ao longo do meu mês como é que está a minha energia. Porque aí significa, gente, não vamos pensar maldade, significa que meu trabalho está bem ativado, gente. Saber como que está a nossa libido, né? É energia, né? A energia da vida. Eu botei os marcadores aqui embaixo, eu botei os 4, botei alegria, insegurança, com tesão e irritada. São os 4 que eu botei primeiro. Pronto. E aí, agora esses eu vou anotar, vou fazer. Então, é legal, porque você vai vendo também como é que você está diante das situações que estão acontecendo ali no teu dia, né? Porque também é a forma de como você reage àquela energia, né? A gente está atualmente, né, numa energia de muito medo, de muita insegurança, né? E aí chegou para mim hoje uma intuição. Eu me lembrei de uma palestra que eu vi do Divaldo Franco há muito tempo atrás, onde ele falava sobre a transição planetária, né? E aí, Joana de Ângeles falava para ele, eu falei, gente, eu lembrei que Joana de Ângeles tinha falado sobre a chegada de vários espíritos, né, aqui no planeta. E quando eu vi, né, quando eu li esse artigo, era muito tempo, era, sei lá, acho que foram uns 10 anos atrás, 15 anos atrás que eu li esse artigo. E aí hoje eu li, eu pesquisei e fui ler. Então, Joana de Ângeles fala que, a partir de 2025, uma gama de 200 mil espíritos evoluídos que vêm de estrelas superiores aportarão no planeta Terra. E até 2060, a Terra já estará no processo de regeneração, já estará regenerada. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, maravilhoso isso. Pois é. Então, a gente vê. Eu achava tão longe, né? Daqui a 3 anos vai chegar uma galera, um bonde do bem aí. Vai chegar uma porte, né? Mas, assim, se a gente reparar nas crianças que estão nascendo, a gente já nota nelas um diapasão vibratório diferente. Com certeza. Diferente. A gente já nota isso. Já. As crianças já vêm com essa. Eu acho que cada geração que chega ao planeta vai chegando mais sutilizada, né? Já vai chegando. Eu teve uma época que eu estudava muito sobre crianças cristal, né? Crianças índigo, crianças os vários graus, né, de crianças aí que chegavam. E aí eu li num artigo que cada geração de criança que fosse chegando ia chegar com mais grau de telecinese, transmissão, de ler pensamento, uma sensibilidade com uma intolerância à carne, à matança de animal. Por quê? Porque ele já vem com uma programação
de uma era de regeneração, uma era onde o bem vai predominar sobre o mal, né? Isso aí. Realmente, a gente já nota bastante isso. Hoje em dia, Reflete, né? Você vê crianças ensinando pais a como se comportar com ética. Da onde eles exatamente. tiraram essa ética para ensinar seus pais? Exatamente. A Juliana está falando aqui que os sobrinhos dela, de 2 anos, não gostam de carne, mas a irmã insiste. Quer dizer, a criança não gosta, o espírito ele já está numa tessitura espiritual tão mais sutilizada que eles não conseguem comer a carne, eles não conseguem, não é que eles não gostem, eles não conseguem. O prato predileto dos meus netos é angu com frango. Pois é. Os dois. O mais velho já não gosta tanto de carne. Ele prefere frango toda vez, todo dia que come frango. Pois é. Então, isso o Ramati já fala, né, nos livros dele, já falava que a tendência da humanidade é começar a compreender e, conforme as atualizações, né, as grades fossem sendo mais sutilizadas, as pessoas iriam começar ou a não ter compatibilidade com a energia do planeta, ou se adaptando a essas novas energias que fossem chegando. Porque, assim, cada eclipse, cada movimento estelar que acontece, a gente entende como um upgrade de sistema, né? Como se fossem todos os quadrantes fossem sendo atualizados já para uma nova energia, para uma nova realidade, né? E a gente, diante desse cenário que a gente está vendo, eu sei que é claro, né? É difícil, né? A gente olhar, eu tenho a nítida sensação de que eu estou numa guerra, né? A gente está numa guerra virológica, mas como enxergar isso, né? Tudo já estava previsto para acontecer. Então, há de acontecer mesmo essa saída em massa de muitos espíritos que já têm que estar em outros orbes, até para poder dar lugar à chegada de novos espíritos que vão chegar já com uma outra programação. Planetária. Fazer a transformação planetária. Não dá... Enfim, já foi esperado tanto tempo que o espírito, que o ser encarnado consiga evoluir por si nos seus aprendizados de dor, que isso não aconteceu. Então, faz-se necessária a evolução, ela não para, né? Então, precisa, até eu fico imaginando assim, tipo, vamos lá, botar numa coisa lúdica, Deus falando assim, gente, vocês não estão evoluindo não, bora morrer todo mundo, bora, chega, já saiu da Terra, vai para outro, vambora, desocupa a moita, sabe? Tipo, né? Uma coisa bem grosseira, mas a gente vê isso acontecer, né? Esses encarnes em massa e a pandemia, o vírus, por mais doloroso que seja, né? A gente tem que olhar para o lado do ensinamento, né? Porque faz parte. Se não fosse o vírus, a gente não se introjetaria tanto, não prestaria tanta atenção em como somos e como estamos agindo com o outro. Exatamente. Não é o outro daqui, o outro, né, que é meu colega de trabalho, é o outro que está dentro de casa comigo, que está dividindo o teto, que está ali. Exatamente. Então, nós estamos sendo preparados, né, e despertados para sermos cidadãos cósmicos. A gente vai começar, vários paradigmas vão começar a acontecer e que vão mudar muito a forma como a gente enxerga a realidade. Já começamos, né? O vírus já trouxe uma série de novos paradigmas para a gente. A gente viu a quantidade de empresas que saíram do físico, né, do presencial, e foram para o virtual, que é uma característica da era de Aquário, a tecnologia, né? E a tecnologia vai fazer com que haja muitos avanços em todas as áreas, né? Inclusive a área científica. Então, o que acontece? Muitas coisas vão começar a acontecer. E algo que eu espero muito que aconteça, né, e que não demore muito, é que a gente tenha consciência de que nós temos muitos irmãos, infinitos irmãos.
espalhados ao longo de todos esses sistemas solares que existem. A gente habita uma poeira cósmica, num quadrante de um universo, entre bilhões, zilhões que existem nas moradas do nosso pai, mãe. Entende? Então, acho que a gente precisa ter essa consciência para que a gente pare de ficar brigando com o irmãozinho por causa de um lápis, por causa de um tênis, por causa de um celular, olhando para o outro e achando-se diferente do outro, para que a gente compreenda que nós somos a energia única de uma grande fonte que se divide em diversos planetas, diversos universos, diversos mundos. A gente precisa ter essa consciência para parar de brigar que nem criança. É verdade. E isso tudo me remete, Ana, a como que a ciência está avançando de uma forma tão rápida, né? E aí, de repente, aparece uma pessoa que resolve que a gente tem que chegar a Marte. E estão trabalhando para isso, né? Exatamente, É muito exatamente. significativo. Exatamente. Então, começa-se a olhar, né? E eu acho que vai, quer dizer, a gente, numa conexão que eu tive, né, com a minha alma-mãe, ela falou assim, uma coisa que ficou muito marcada para mim, que ela falou assim, vocês ficam olhando muito para o céu, buscando extraterrestres. Vocês são os extraterrestres. Vocês são as sementes das estrelas que estão no planeta Terra. E vocês têm a responsabilidade de comunicar, de trazer a mente, né, despertar para que vocês possam transmitir os nossos recados. Então, na verdade, a gente se acha humano, a gente se acha fica lutando para sobreviver, quando, na verdade, a gente só precisa viver. Esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento único e que não vai nunca mais se repetir. Nós teremos mais jornadas até o dia 21, mas nenhuma vai ser igual a essa. Entendem? Então, a gente tem que começar a prestar atenção e parar de ter tanto medo do que vai acontecer e viver o presente, aproveitar, olhar para o lado, ver as pessoas que estão do nosso lado, valorizar essas pessoas, amar, experimentar o amor pelas pessoas que merecem, no nosso ponto de vista, serem amadas. Então, acho que é isso que é o grande legado que os seres estelares que nós representamos aqui no planeta Terra querem que nós aprendamos a desenvolver o amor que já está dentro de nós. Só que ele está escondidinho lá, pelas camadas de ego que a gente tem. Não é isso, gente? Todo mundo aí pensativo. Eu fui anotar, Não é verdade. porque às vezes a gente esquece mesmo de seguir a nossa intuição, né? De ouvir aquela vozinha, aquela coisa, e de prestar atenção mesmo quem está do nosso lado. A gente valoriza muito o outro, mas o outro que está fora, né? Que não convive com a gente, não é o espinho que está ali junto com a gente. Então, a gente valoriza muito o outro e quem está aqui a gente não valoriza. Exato. E você foi a segunda pessoa em menos de 2 horas que falou isso para mim. Então, vamos prestar atenção. Eu tive que anotar. Eu tive que anotar para não, sabe, para não esquecer. Para não deixar a terceira pessoa falar, né? Não. Então, essa nossa jornada, quando a gente fala de olhar para as nossas potencialidades, tirar as nossas sombras, aquilo que nos atrapalha, ela está muito relacionada com o propósito da nossa vida mesmo. Por quê? Porque quando eu descubro o meu valor, né, o que eu estou fazendo no planeta Terra. Outro dia eu estava perguntando isso para mim. Meu Deus, mas eu estou aqui no meio desse vírus, dessa coisa doida. E aí me veio um insight e falou, não, você pediu para estar aqui nesse exato momento. Nós pedimos para estar aqui. Por quê? Porque nós vamos presenciar um evento que talvez as nossas almas
jamais tenham presenciado, que é a transição energética de um plano de expiações e provas para regeneração. E sabe quem é que está semeando esse solo? Cada uma das mulheres que está olhando para essa câmera agora. Nós somos essas semeadoras. Nós somos mães. Então, nós temos o compromisso de ensinar às nossas filhas, e aos nossos filhos também, essa humanidade que o matriarcado traz. Né? Então, a gente pode começar a criar, dentro dos nossos microsistemas, essa forma nova de conduzir aquilo que a gente acha que é correto, porque isso, na verdade, não vem do nosso coração, vem da nossa alma, vem da nossa programação. Entende? Então, quando a gente manifesta aquilo que nós somos, aquilo que a gente veio fazer nesse planeta, na verdade, a gente está honrando a estrela de onde nós viemos. Nós estamos honrando o Deus superior que nos habita. E, para isso, a gente precisa ir limpando, fazendo essa faxina mesmo, de tantas crenças limitantes que nós fomos adquirindo ao longo dos nossos anos, da nossa vida. Esse é o momento em que a gente fala, basta, não quero mais, eu quero criar a minha própria realidade. E eu sou poderosa para fazer isso. Eu posso reunir pessoas e falar, e despertar nelas o melhor delas. E a gente pode se limpar juntas. Claro que a gente sempre vai ter o olhar cuidadoso e carinhoso daqueles que nos cuidam, dos nossos mentores espirituais. Sempre teremos. Nunca estaremos sozinhos. E se a gente quiser, com certeza isso vai acontecer. Porque um dia, uma pessoa, um ser que esteve sobre o planeta, falou: a fé remove montanhas. Fala para aquela árvore, para aquela montanha, mova-te daqui para ali, e ela se moverá. Isso é ou não é física quântica? Eu transformar a minha realidade, eu criar ou co-criar a minha realidade. E a gente pode fazer isso usando esse caminho do sagrado feminino, do matriarcado, do acolhimento, das ervas, da cura. Por que a gente não pode acreditar na cura? Nós somos poderosas. Por que a gente não pode acreditar na cura? Quantas pessoas se curam? Então, a gente também tem que pensar no nosso papel diante desse momento de transição e por que a gente está aqui nesse aqui agora. Qual é o nosso compromisso? Se já o fazemos, façamos com mais consciência, sejamos potentes, sejamos aquelas que vão conduzir o veículo da nossa vida, vamos parar de andar no banco de trás. Conduzir. E quando eu falo condução, eu falo da condução plena, de você ser uma pessoa financeiramente equilibrada, emocionalmente, que você possa fluir naquilo que você veio fazer aqui, da melhor forma possível. E quanta ferramenta que o Criador e a Criadora nos deram. A gente tem muita ferramenta hoje, que as nossas avós, as nossas mães talvez não tiveram, mas nós temos. Eram mais tolhidas, né? Eram mais reprimidas. Tem que fazer isso, 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 isso. Exatamente. Nós já temos opinião própria. Ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Quando a gente menstrua, o que acontece, quantos medos colocam para a gente. E aí a gente hoje está vendo que aquilo era uma pura crendice. E a gente muitas outras coisas também são crendices, né? Pois a gente aprendeu e vai ficando aqui. Deus vai conversando sobre isso também, sobre Deus, sobre essas coisas todas. A gente poder criar, saber que Deus está dentro de nós podemos ser o Deus, nós podemos botar para fora. A mãe bota muito isso para a gente poder aprender que Deus sou eu, que eu consigo fazer isso aqui. Só que eu não aprendi assim. Aí você tem que ir transformando a situação. Isso aí, mas é para isso que vem as limpezas. As limpezas são para isso.
para a gente poder ir ressignificando, reprogramando. Estamos tentando, né? Estamos nessa vibe aqui. Né, meninas? Vamos embora. Sim, com certeza. Falando dessa reprogramação, né? Eu comentei aqui no início dessa faxina que eu dei na casa hoje de manhã, e agora eu estou me dando conta de que mais cedo eu abri aqui o WhatsApp e eu chequei a quantidade de coisas que você tinha postado, né? A aula e os arquivos todos de mandala e tudo mais. Eu falei, meu Deus, é tanta coisa, eu não vou dar conta. Eu fiquei apavorada, me deu um medo muito grande de não dar conta. E aí eu acho que essa faxina foi uma reprogramação, na verdade, energética que eu entrei e quando eu acabei, eu sentei e falei, não, vou sentar e vou fazer esse negócio aqui. O que é isso? Eu posso, eu vou fazer. Isso. Não é isso? Então, às vezes, a gente se vê diante de um problema, de uma situação, e fala, eu não vou conseguir fazer isso. E quando você vê, você faz aquilo, entende? Então, é muito do que a gente acha que a gente é capaz ou não de fazer. Quando, na verdade, a gente tem que saber que nós somos capazes. Porque, da mesma forma que aquele problema foi criado, ele pode ser solucionado. A gente não nasceu com aquele problema. É o que eu falo, eu estou com uma dor no ombro. Eu não nasci com essa dor no ombro, ela vai ter que ir embora. Entende? Então, a gente tem que realmente ir se capacitando e nos apropriando desse poder que nós temos de transformar as nossas vidas. Porque nós, como terapeutas, como doulas, né, como professoras, se a gente não conseguir primeiro mudar a nós mesmos, qual é a força que a nossa argumentação vai ter para convencer alguém? Não é verdade? Se eu não acredito em mim, como é que eu posso passar confiança para os outros? Não vai acreditar. Entende? Então, a gente está aqui para isso, para se fortalecer, para a gente compreender. Amanhã, a gente vai falar, a gente vai trabalhar o primeiro arquétipo. Amanhã a gente vai trabalhar o patinho feio, que é a nossa tribo. Quem é a minha tribo? Né? Como eu cresci cheio de traumas, de grilos, de bullying. E aí, um dia, eu descubro que eu tenho uma tribo, eu posso procurar encontrar minha tribo. Então, a gente vai conversar sobre esse arquétipo, que é um arquétipo fantástico e transformador para a gente. Vai ser o primeiro arquétipo que a gente vai começar. Começar a desconstruir isso, né? Exato. A desconstruir essas crenças limitantes que cresceram a gente, que foram enfiando homeopaticamente na gente. Porque tem que sentar de perna fechada, tem que usar absorvente, tem que não pode falar, não pode comer de boca aberta. Ai, tem que botar a mão assim, tem que botar a mão assada, porque você é uma menina que não sei o quê, que não sei o quê. Exatamente, exatamente. Eu tive na escola Educação para o Lar. Eu estudei na Alencastro Guimarães, a Adriana sabe onde é. Estudei na Alencastro Guimarães, e lá tinha Educação para o Lar. Enquanto os meninos iam para a educação física, fazer basquete, futebol, nós íamos para a educação para o lar, aprender a fazer comida, aprender a costurar. Meu Deus. Olha que educação que nós tivemos. Não que isso não tenha sido válido, mas olha como as coisas funcionam. Eu escolhi técnicas agrícolas. Pois é. Não, o que é válido né, Ana? Mas o problema é que é a separação do sexo, né? Exatamente. Que podem aprender a costurar, porque agora... Porque hoje em dia, na escola, a minha filha, ela tem essa aula de educação para o lar, né? que é onde ela aprende a costurar, aprende a cozinhar, aprende um monte de coisa. Mas não é só para as meninas, é para todo mundo. Exatamente. Porque aí o rapaz, quando ele cresce, quem tem que costurar as cuecas dele é a mulher. Quem tem que cozinhar é a mulher. Ele que Quem limpa a aprenda a casa é a mulher. Quem limpa, né? Como é que é isso, né?
Então, são essas questões. É só por isso. Por que a mulher não pode, a menina não pode jogar basquete também? A menina que joga futebol é sapatão. Por que isso? Sabe? Por quê, né? Que coisa ridícula esses rótulos que colocam na gente, que a gente passa a vida inteira sujeita àquilo. Não. Nós, graças a Deus, hoje as mulheres são mais livres. Elas têm a liberdade de escolher algumas coisas. É claro que às vezes esbarram em homens que foram criados de uma forma machista pelo patriarcado, mas, de uma forma geral, hoje ela já tem uma certa liberdade que nós não tivemos. A Nina já vai ter mais liberdade do que você teve, já cresce mais livre. E, às vezes, a gente se assusta com isso. A gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar. A gente está indo para uma era que a gente não sabe o que vai acontecer. Em termos de sexualidade, em termos de liberdade, né? A gente não sabe. Então, a gente tem que ir já se adaptando. Como essa questão tecnológica. Assim que entrou a pandemia, eu tenho muitas amigas terapeutas, muitas. Inclusive, algumas que me iniciaram nesse caminho. E muitas delas ficaram pelo meio do caminho, porque não sabem usar uma câmera, não sabem se comunicar através do Instagram, não sabem gravar um vídeo, e elas só querem ficar no offline, só querem ir no presencial. E como é que faz? Se elas vivem dos atendimentos e dos cursos que elas dão, se elas não se adaptarem, como faz? Exatamente. Entende? Então, a gente tem que se adaptar. No começo é desconfortável, mas depois a gente percebe que é uma imensa oportunidade que você tem de falar para o mundo inteiro, para diversas pessoas ao mesmo tempo, dar o seu recado. E a gente vai se adaptando, porque, como diz a Júlia fala, ela sempre falava isso, né? Que ao longo dos anos, as espécies, as que sobreviveram não eram as mais fortes, mas as que sabiam se adaptar, as que se adaptavam às mudanças. E eu digo mesmo para a gente, nós temos que aprender a nos adaptar com o que está vindo pela frente, vai vir muito mais coisa. Como será a mentalidade dessas crianças desses espíritos que vão abarcar aqui em 2025? Eu não tenho a menor ideia. E como que se a gente não se adaptar, como que a gente vai saber identificar e saber lidar? De repente, você perde uma oportunidade de aprendizado com uma criança, né? Por conta de estar com aquela construção de que a criança não sabe nada. Né? Exatamente. Quantas vezes você escutou de sua mãe dizer assim, não, meu filho, você não pode falar não, porque você não sabe de nada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí como que se você não desconstruir isso, como que você vai identificar um aprendizado raríssimo, uma coisa Exatamente. numa criança? Exatamente. Eu tenho até para esse caso aí, eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar, que é uma moça que frequentava o centro. Ela tinha, era ela, a filha e a neta, moravam as três juntas. Só que as duas eram muito parecidas, então brigavam muito. A menina devia ter seus 5 ou 6 anos na época. E elas brigavam muito, e a menina não gostava quando elas estavam brigando, né? Nenhuma criança gosta de ver, né, a discussão de adulto. E aí, um dia, elas estavam no ápice da discussão delas, e brigas por causa de besteira mesmo, né? Isso aqui é o meu território, não, isso aqui é o meu território. Eu falo mais alto, eu sou a mãe, não, eu sou a filha, você tem que me ouvir. E aí, no meio da discussão, quando ela estava mais acalorada, a menina chegou a se interpôs entre as duas e falou assim, vamos parar? Eu vim para esse planeta para ajudar vocês a se unirem. Olha só. Elas se calaram na hora. Caramba. E, a partir daquele dia, elas nunca mais brigaram. Que lindo isso. Então, é ou não é um paradigma? Eu olho muito para minha sobrinha. Minha sobrinha fala muitas coisas que eu falo, você não é uma criança, você é um anão.
devido ao grau de maturidade das coisas que ela fala. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de que mãe que ensina filho. A gente tem que lembrar que essas crianças são seres de outras estrelas, e eles são mais evoluídos que a gente. Que a gente aprende muito com eles. A gente vem para aprender com eles. Sempre, sempre. Se a gente tiver, eu costumo dizer, Ana, nos consultórios com os pais, que se todos os pais, estou falando aqui agora, de todas as gerações, tiverem a oportunidade de escutar seus filhos, nossa, nós evoluímos tanto. Tanto. Porque eu, como psicóloga, escuto tanto meus filhos e agradeço todos os dias os presentes que Deus me deu. Porque eu aprendo muito com eles. Exatamente. Aprendo muito, 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 muito. Verdade. Muito. São seres muito mais evoluídos do que Exatamente. nós. Exatamente. E a Patrícia ela trabalha com crianças muito especiais, né, Patrícia? Com certeza, sim. Trabalho com autistas, deficiência intelectual, sim, trabalhando. Então, é interessante como nós aprendemos com eles. Exatamente. Então, são seres que, sob a ótica espírita, são seres muito inteligentes, que são colocados em corpos com limitações. Exatamente. Então, a gente parte de um paradigma que realmente nós temos que começar a ouvir mais a esses seres, a essas crianças, ouvir mais mesmo, porque a nossa geração foi uma geração de muito mando, né? Nós éramos muito de obedecer, né? A gente apanhava, levava palmada. Exatamente. Né? E hoje não, hoje eu acho que as mães, né? A mãe falava assim, só vou te olhar. Não era? Exatamente. A mãe falava assim, só te olhava, já saía, ó, de fininho. Exatamente. Então, assim, com o tempo vai passando e as coisas vão mudando, né? Então, a gente tem que se abrir para essas mudanças. São muito importantes. Meninas, é isso. Já passamos, já são 9h40. Hoje foi tão maravilhosa, Ana. Pois é, a gente chegou aqui para falar de mandala, nós falamos de seres estelares, dimensões, que não dá. Se vocês não me cutuquem sobre isso, por favor, não me cutuquem. Se deixar, a gente passa uma jornada de 21 dias falando de extraterrestres. Vamos parar com isso. ET. Mas isso é maravilhoso, né? Falar sobre a renovação planetária é uma coisa tão atual, tão... É ótimo. É muito bom. É ótimo. Mas vamos viver, né? Vamos nos unir sobre essa... A Juliana está falando que ama me ver falando sobre essas coisas. Você, minha filha, não sabe de nada. Se deixar, eu passo a vida inteira falando sobre isso. Aliás, eu era extraterrestre na minha casa, né? Então, tranquilo, já nem ligo mais e está tudo certo. Depois que eu soube que eu sou de Orion, então, aí eu fiquei mais metida ainda, né? Agora ninguém me segura. Ninguém me segura. Então, já viu, né? Então, Aninha, uma pergunta sobre a aula. Você falou que a gente vai falar sobre Patinho Feio. Esse seria o primeiro capítulo do livro das Mulheres que Sonham com Lobos? Eu não lembro se é o primeiro. Eu acho que é o primeiro. Não é o primeiro, não. Ele tá primeiro é o Barba Azul, não é? Não, o primeiro é o Barba Azul. Ele está mais lá para frente. Mas eu escolhi o Patinho Feio, a gente começar falando do Patinho Feio, porque o Patinho Feio fala de tribo, né? E a gente está falando de tribo, né? Da gente descobrir qual é a nossa tribo aqui, né? E o sagrado feminino é a gente descobrir qual é a nossa tribo, né? Às vezes a gente cresce se achando tão diferente, né? E, de repente, a gente
se encontra com várias mulheres que falam a mesma coisa que a gente, que tem as mesmas sensações, que tem os mesmos sentimentos, e a gente descobre que a gente não era um patinho feio, que, na verdade, a gente nasceu para ser cisne, né? Não nasceu para ser feio. E A gente só não achou o nosso lugar, né? Não identificou com a nossa tribo. A gente só não estava na tribo certa, mas que a gente ia achar um dia a nossa tribo, ia ser. E quando a gente acha a nossa tribo, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Verdade. É isso, meninas. Vamos dar um sorrisinho aí para a gente tirar uma foto. Manda depois a foto lá no grupo. Tá bom. Oi, gente. Se as meninas não querem aparecer, uma mais linda que a outra, eu não entendo isso. Gente, eu tô a cara gente, boa noite. Olha a filha de Oxum, olha a filha de Oxum. Vamos tirar foto. Oi? Oi, cheguei. Tô aí. Espera. É bem filha de Oxum mesmo, né? Vamos conversar. Ana, um beijo no coração, um beijo, meninas, no coração de vocês também. Um beijo. Espera aí, deixa eu tirar a foto. Calma. Espera aí. Vamos embora. Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Sim. Oi. Depois eu vou botar lá no grupo. Tá, um beijo para vocês. Até Observem amanhã. seus sonhos, Beijo. se harmonizem. Mãe, já tirou a foto? Tirei. Eu nem... Vamos embora, nem gente. apareceu. Vamos mais uma, vamos. Dá um sorriso. Aê! Oi. Então tá, meninas. Um Até beijo e amanhã. até amanhã. Apareceu Hein? na foto. Até amanhã. Só apareceu para tirar Apareceu na foto. foto. Até amanhã, se Deus Beijo, quiser. boa noite. Beijo, meninas. Boa Beijo. noite. Tchau. Tchau.